Pessoal, boa tarde, meu nome é Aline, eu estou estudando para o professor Paulo de mestrado, estou finalizando agora. Isso aqui é o Eliardo, aluno de C, do professor Paulo também, que me auxilia nesse projeto de gestão de falha. Primeiramente, ele vai explicar como funciona o vetor de falhas, né, como que ele funciona. Ele é um diferencial de framework de gestão de falha que a gente tem por aqui no grupo e vai mais que vocês entendam, né? E no final, finalizo mostrando o estudo de caso que a gente fez e como a gente validou isso, o vetor de falha. Ele vai iniciar agora mostrando como é que funciona o injetor, como é que a gente fez. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Como a Aline falou, eu me chamo Eliardo. Vou apresentar para vocês dois softwares, mas que eles trabalham integrado um ao outro. E o primeiro é o monitor e o segundo é o injetor, como ela falou. E o diferencial do nosso injetor é essa questão, que ele utiliza um script gerado pelo Mercury SPN para fazer o processo de injeção de falhas. Então, pronto. Essa aqui é a telinha inicial do nosso software, o monitor, que, como o nome diz, o papel dele do monitor é mostrar em tempo real a execução de qualquer alteração que seja realizada dentro do arquivo de log gerado pelo Synf. Quando o processo de injeção de falha ele é iniciado, automaticamente o Synf começa a gerar um log no arquivo TXT para o usuário ter todas as informações do que está ocorrendo dentro daquele processo. E o monitor trabalha com base nesse arquivo de log, monitorando tudo o que ocorre dentro daquele arquivo. Qualquer alteração, qualquer coisa que seja, vamos dizer assim, válida para você saber se sua rede está ocorrendo, se sua rede está funcionando perfeitamente bem, se está com algum tipo de problema ou não. No exemplo aqui, como eu estou mostrando, essa aqui do lado esquerdo é a tela onde ele mostra as opções, o que está ocorrendo dentro da rede, o status da rede, no caso aqui está inativo, o IP que ele está, no caso o nó, aqui o tempo que é gerado em milissegundos daquela ação, e aqui a data, dia, mês, ano, hora, minutos, segundos daquela tarefa. E aqui do lado direito, como vocês estão vendo, aqui simplesmente ele, ao mesmo tempo que ele está monitorando aqui tudo dentro desse arquivo, ele já está contando o tempo e informando para o usuário quantos ups houve no sistema e quantos downs. Ele basicamente fica fazendo esse processo num loop para o usuário sempre ter a informação de todo o processo da execução, da atividade. Essa aqui, as funcionalidades dele são do monitor. Como vocês viram aqui, ele tem aqui esse quadradozinho aqui, que tem no caso as opções da rede SPN da pessoa, no caso a Aline, ou da pessoa que montou a rede. No caso, ela tem o Node, tem o Front, tem o Virtual Machine, tem o Hardware e tem o Talk Game Test. Explicando aqui a fundo, como a gente colocou aqui, ele funciona da seguinte maneira: após o usuário iniciar o progresso de injeção de falhas através do Synf, o usuário contará com essa aba que automaticamente, ao ele selecionar, vamos supor, se ele selecionou ali a aba Front, ele vai começar já a buscar todas as informações e monitorar o Front, o arquivo de log do Front, que no caso, você quando vai iniciar o processo de injeção de falha que eu vou mostrar, você tem que selecionar lá no injetor, você tem que explicar para ele por onde ele deve começar. Então, é aqui que ele se baseia. Se você selecionou lá que ele vai começar pelo Node, ele vai começar a buscar no Node. Dentro desse log do Node, ele vai buscar todas as informações e vai ficar passando para o usuário lá, em tempo real. Tudo em tempo real. Qualquer modificação que aconteça, ele mostra na mesma hora. Pronto. A questão do monitoramento duplo é como eu já falei agora há pouco, que aqui ele passa todos os status do processo que está ocorrendo, e no caso aqui ele iniciou o processo no front, deu o status que está o front, o status da nuvem, o IP do front, no caso lá o 51.92.168.0.51, o status do modelo STN, que o front é igual a 1, eu vou falar também um pouquinho desse modelo aí para vocês entenderem por que isso aqui, e também o tempo, né? No caso, o que é que está ocorrendo ali, em qual momento está ocorrendo aquilo, o tempo, segundos e aqui, como vocês estão vendo, está mostrando lá, aqui, a gente deixou isso aqui mais ou menos foi uns 2 dias, se eu não me engano, ou menos, um dia, né? Que gerou essa quantidade de up e quantidade de down aqui. No caso aqui é monitoramento duplo. Todas as duas opções aqui é em tempo real. Qualquer alteração que ocorre aqui, ele mostra aqui e sucessivamente. Uma parte que eu estou destacando do código aqui, para, não sei se muita gente manja de Java, mas esse software é tudo feito em Java. E
Então, eu destaquei essa parte aqui para vocês só terem uma ideia de como o software funciona. E dentro, eu utilizo aqui uma classe chamada Suite, do Java, que é muito utilizada aí para casos. E geralmente, aqui dentro, eu passo para o cara. Dentro da classe do código, dentro da classe Suite, no caso, é utilizado o Suite para pegar o que o usuário deseja monitorar. No caso, essa opção aqui, como vocês estão vendo, o código, a classe, e aqui dentro tem um Suite que pega a opção, que no caso a opção seria isso aqui. E dentro dessa classe, se você selecionar o Node, ele vai começar a fazer toda a leitura e verificar tudo que está ocorrendo dentro daquele arquivo de log que você selecionou. E nesse caso também, se você seleciona o caso Node, ele vai fazer isso com o Node. Se seleciona o caso Front, ele vai fazer isso com o Front. E assim sucessivamente. Pode ser acrescentada quantas opções o usuário desejar. E aqui, por que o monitor é importante? Destaquei essa interrogação aqui. Como eu falei, o monitor ele é integrado ao injetor. Mas eu estou falando primeiramente dele, por quê? Porque o monitor é importante, exatamente, se você fosse fazer esse processo de injeção de falhas e você não tivesse o monitor, você teria toda vez que está abrindo lá o Eclipse, beleza, o injetor também é com interface gráfica, eu vou mostrar ele. Só que você teria que estar abrindo o Eclipse, teria que estar abrindo um arquivo de TXT, e você tem que salvar essas informações em algum banco. TXT, Excel, alguma coisa você vai ter que salvar em algum lugar. Você teria que estar abrindo e atualizando sempre lá, manualmente, para ver o que é que está ocorrendo. E sempre você tem que estar lendo, tem que estar procurando a olho lá o que é que está acontecendo no processo. Principalmente quantos hubs está havendo, quantos DAOs está havendo, o tempo de disponibilidade do sistema, você ia ter que estar procurando sempre no olho. Então o monitor é importante porque ele passa isso para o usuário de forma clara. Pronto. Aqui é a tela inicial do Synth, que é o nosso injetor de falhas. Eu coloquei aqui uma explicaçãozinha. E o diferencial do Synth está na integração com o script SPN gerado pelo Mercury. Ao clicar no File SPN, o usuário irá selecionar um arquivo SPN com a extensão MRY, que é a extensão do script gerado pelo Mercury, que é gerado. Feito isso, o programa irá fazer uma leitura da tradução do script, só após isso irá liberar a próxima tela, que é a tela para iniciar o processo de injeção de falhas. E no caso, uma coisinha que eu não coloquei aqui, mas que também ocorre, é que o quê? Após o usuário selecionar o arquivo SPN com a extensão do Mercury, ele vai invocar lá uma classe chamada Token Game Test, que é uma classe do próprio Mercury, responsável pela tradução do script. Por quê? Porque eu preciso dessa tradução para saber quais são as transições em nó da rede, para, após isso, eu iniciar o processo de injeção de falhas. Então, esse passo que é seguido dessa seguinte maneira. Você vai lá, quando você executar o Synth, ele vai abrir essa telinha aqui. Após essa telinha, você vai selecionar o arquivo. Aqui ele já está dizendo que selecionou o arquivo, o modelo SPN e a linha. Pronto. Ele mostra essa mensagem de log e você dá o OK. Após você fazer dar OK, ele vai fazer a leitura, vai invocar a classe lá, Token Game Test, vai fazer a tradução do script, vai fazer a leitura do script e vai liberar a próxima tela. Essa tela só vai ser liberada após aquele processo ser satisfeito. E no caso, é a tela para você colocar o IP de início do teste. E aqui, em tipo de teste, a gente colocou, né, a opção automático e hardware, porque para executar hardware é como uma opção, vamos dizer assim, só para injetar em máquina. Aí eu coloquei essa opção à parte, porque se você quiser injetar falha só no componente, só no computador, você, no caso, você selecionaria ali, eu esqueci de colocar no slide aqui, se você clicar aqui vai descer uma abinha com o nome hardware. É só a opção para hardware. Deixar em automático, ele já entende que você quer percorrer a rede inteira. Então, aí ele já vai se basear no script. Essa outra telinha aqui foi baseada na última conversa que o Paulo teve com a gente, que ele disse, porque eu não estou entendendo como é que o cara vai fazer como é que o software vai saber quais IPs da rede ele vai ter para percorrer. Eu não estou entendendo isso, o Paulo falou. Aí eu até conversei com ele, não, Paulo, isso eu posso fazer, a gente vai fazer, que é a modificação para o usuário inserir os IPs da própria rede dele. Tipo, se você tem uma rede com, exemplo, a de Aline, 5 componentes, ela tem lá o IP 192.168.0.51, 152, 153, 154, tem, e os dados tem os 55 e os 56. Pronto.
No caso aqui, você colocaria o IP de início e colocaria o restante dos IPs da sua rede, para ele saber que são esses IPs que ele vai ter que percorrer. Aqui, como vocês estão vendo, é a senha do servidor e aqui é o tempo de duração do teste que você quer. Se você quiser colocar ele para injetar falha naquele processo por 1 dia, 2 dias, 3 dias e assim sucessivamente. Tradução do script SPN. E eu destaquei essa parte aí porque é importante para vocês entenderem como é que funciona o processo. Que essa classe aqui é fundamental para esse processo ocorrer, que é a classe Talking Game Test, que é uma classe, vamos dizer assim, que salvou a vida da gente lá, porque se fosse para a gente fazer isso do zero, seria altamente complicado. Mas como a equipe que desenvolveu o Mercury também criou essa classe responsável pela tradução do script, então o que é que eu faço? Eu invoco a classe e automaticamente eu tenho o script traduzido. O que essa classe faz? Basicamente, essa classe que eu estou destacando aqui, que é a Talking Game Test do Mercury, ela simula todos os processos de transições da rede em milissegundos. Basicamente, você vai inserir o script lá, quando você vai no Mercury lá, aí você tem que clicar lá no nó, aí ele pega, inicia um disparo, aí você clica lá no outro disparo, ele vai para outro, e assim sucessivamente. Essa classe já faz todo esse processo em milissegundos. Quando todas as transições são disparadas e alcançadas, aí sim o processo termina. Então, um exemplo aqui, após a tradução, é assim que você vai ter o resultado. No caso, a gente, quando fez essa inserção com esse script, ele mostra todos os nomes da rede e os disparos, e aqui as transições. Foi disparada, até a marcação ser alcançada. Depois foi disparada novamente e a última marcação foi alcançada. E assim ele vai fazendo esse processo. Esse processo já é trago para o software já, tudo traduzidozinho, porque se a gente fosse fazer processo na mente, teria como. No caso, existe essa classe exatamente para isso, para ela descrever o processo de transição e disparos das transições do Mercury, da rede SPN. E com esse modelo, com esse foco aí, eu tenho um script traduzido. E aqui eu resolvi destacar essa parte do código do injetor, porque essa é a parte responsável pela a inserção do arquivo, quando o usuário seleciona um arquivo. Essa parte aqui é responsável pela leitura, e quando o usuário, quando esse dado aqui é transcrito, ele é traduzido, ele é jogado dentro do arquivo TXT. Porque nós sempre salvamos os dados no arquivo TXT, para a gente sempre ter armazenado tudo que ocorreu naquele processo. O nosso banco de dados é o TXT. Então, após isso, eu jogo no TXT, que eu chamo TalkingGame.txt, e eu faço a leitura desse arquivo para passar para o injetor todas as transições, o nome das transições dos nós que estão dentro lá do script, para assim o injetor saber quais são as transições que foram disparadas, e após isso ele iniciar o processo de injeção de falhas. Pronto. Universificação. Eu coloquei isso aqui, destaquei isso aqui porque com a ideia que o Paulo falou na última reunião, disso aqui, antes a gente tinha que ser programado tudo no código. Você teria que ir lá no código e alterar manualmente os IPs da rede. Você ia lá no código modificar, vamos dizer, Node, IP 192.168.0.51, front 5.0 no final, e assim sucessivamente. E agora não, você passa para ele o nome, vírgula, o IP, para você descrever para o injetor que o nome da sua transição é isso e o IP dela é isso, nessa abazinha aqui. E assim ele já vai ficar ciente de qual rede, de qual processo ele vai ser iniciado. As características dele são as fundamentais e principais que eu coloquei, são essas duas, que no caso ele mostra o que está acontecendo, o status da nuvem, o IP, o status da SPN e o momento que está ocorrendo, e ali ele mostra sempre a quantidade de ups e downs que ajuda a Aline ou qualquer outro que utilizar o software para calcular a disponibilidade. E essa parte aqui
como é feito o processo de monitoramento do SINF. No caso, vocês devem estar pensando, poxa, como é que esse software ele monitora a AVM? Como é que ele faz isso? Ele só está inventando dados, ele só está se conectando com qualquer coisa, está jogando lá arquivo para mim sem eu nem saber o que significa. Mas na verdade eu destaquei essa parte aqui para vocês entenderem. Nesse exemplo a gente está utilizando o Virtual Machine, que é a VM, e aqui dentro dessa classe da gente, que no caso aqui ela seria a VM State Machine, geralmente, não geralmente, ele tem 4 status, que é o Run, tem o Time Inject File, tem também o Defiler e tem o de reparo. Nesse print aqui só coube esses dois, mas só para vocês ficarem cientes, após esse status aqui tem um caso embaixo que é de falha, e após o caso de falha tem um caso de reparo. Que no caso é o seguinte, ele vai se comunicar, primeiramente ele faz a comunicação com o Node. Como um exemplo, vamos supor, eu iniciei o processo pelo Node. Ele vai lá no Node e checa. Node, você está ativo? Ele vem aqui, diz, no caso é a instância que eu recebo, no caso é o IP que o usuário passa. Ele vai lá receber essa instância e vai dizer, você está ativo? E se ele estiver ativo, o sistema vai informar para o usuário que o serviço foi startado, foi iniciado, vai informar para o usuário o nome daquele serviço, que no caso aqui, como esse é um print um pouquinho antigo, é CLC, mas CLC é a mesma coisa que front. Vai passar o T.GET Connection, que no caso é o IP da conexão que foi iniciada, e vai jogar dentro do arquivo TXT CLC Controle. Aqui ele vai printar também a data que ocorreu aquele resultado, vai jogar lá no sistema. Esse white time aqui, no caso, é o tempo randômico lá da variável que ele vai jogar lá, para dizer em milissegundos quanto tempo levou para ocorrer essa atividade. Ele vai já, após isso, ele vai instanciar aquele IP e vai pegar e vai chamar esse novo status aqui, que é o status sucessivamente após esse. E aqui ele vai gerar o nome Generate Value Time com o tempo que ocorreu aquela ação. E pronto, vamos supor, ele chegou aqui, você está ativo? Aí beleza, se estiver ativo, ele informa tudo isso aqui para o cara. Após ele checar que está ativo, se está ativo, eu posso injetar a falha. Ele vai pensar, se está ativo, eu posso injetar a falha. Aí ele vem para cá, ele injeta a falha e novamente ele checa. Vai checando aqui. Se ele injetou a falha, o serviço para. Após esse, aí ele vai informar para o cara que o serviço parou, vai informar novamente o nome do serviço, o IP do serviço, o tempo e a data que ocorreu aquilo. Tem um tempinho aqui que a gente dá para o serviço dormir, para ele parar, para dar tempo do serviço ser restartado. Após esse status, no caso é caso 1, caso 2, tem o caso 3, que é o caso de falha, que é quando o serviço falha totalmente. E após o caso 3, que é quando o serviço falha totalmente, tem o caso 4, que é o caso de reparo. E se o serviço parou totalmente, ele vai checar lá e vai injetar um reparo no serviço, para o serviço voltar. E isso vai ficando num ciclo sucessivamente. Após ele passar desse ciclo aqui, vamos supor, se ele iniciou pelo Node, ele vai fazer um ciclo pelo Node. Após isso, ele vai fazer essa mesma execução no próximo nó da rede, que no caso o de ali seria um 5.2, ou um 5.3, ou baseado no script SPN. Só para vocês terem uma ideia que isso se baseia no modelo e na rede que você montou, no caso. Cada rede tem o seu IP. Professor, você tem uma Pessoal, é o seguinte, se vocês conseguirem entender o que ele explicou. Esse jeito é um diferencial porque a gente cria no Mercury, todo mundo conhece o Mercury, né? Aqui, todo mundo sabe como é que usa o Mercury, vou desenhar aqui mais ou menos. Você cria o MaxPN no Mercury, tá? Cria esse PN no Mercury. Aí você sabe que é o Token Game, que você clica lá no Token Game, ele simula, né, a rede, né? Fica piscando aqui, aí você tem outro SPN aqui. Ele vai deixar piscando, né? Vai chamar a simulação. O que acontece? A injeção de falha ocorre pela simulação do Token Game. Ele acompanha a simulação. Ele está caindo nos componentes da nuvem assim. Cada place, ele tem um IP. 92, 68,
Eles colocam isso no injetor. Só que não é algo linear. Ah, vou acompanhar o IP da rede. Não, é algo igual a simulação. Vai disparar no front-end, vai disparar na VM2, lá em cima, vai disparar aqui, vai acontecer de acordo com a rede da simulação do token dele. Não é algo linear comum, é algo que ele acompanha a simulação desse PN. Por isso que é um diferencial esse injetor. Você cria esse PN no Mercury, gera um script com TMRY, exporta para o injetor de falhas, ele injeta falha na rede, na nuvem, né, na cloud, né, Eucalyptus, no caso aqui, de acordo com a simulação do token dele. É por isso que é um diferencial. Em vez do pessoal que criar script de gestão de falha, demora aquele monte de script, pegar um pouquinho de dados, não. Tu coloca essa tua rede, esse PN dentro do injetor de falhas, ele vai gerar a falha de acordo com a tua rede, utilizando um token game, a simulação dele, entendeu? Esse é o diferencial. E esse injetor está voltado para Eucalyptus, mas ele é muito amplo. Tu pode pegar, mudar o parâmetro dele para OpenNebula, CloudStack, todo mundo pode utilizar o injetor. Não é algo fechado, como o Eucabonder, como o de Danilo, não, é algo que é diferente, entendeu? Esse é o diferencial desse injetor de falhas. Eu utilizei SPN. Para te voltar o tempo de passar 8 dias, utilizando um scriptzinho que dá um monte de falha, era só 30 dados ali, não, gera falha, gera para ti o up e o down. E pega aquele valor de up e down, calcula a disponibilidade do sistema e já tira ali, já está validado, entendeu? Esse é o diferencial do injetor de falhas. Essa questão da comunicação que ela falou é baseada simplesmente, você só precisa, infelizmente isso ainda tem que ser mexido no código, mas é só uma linha de código e cada servidor tem uma linha de comando, né? Isso você sabe, principalmente Linux. Se você quiser se conectar com um servidor tal, você tem que passar uma linha de comando para ele. O Eucalyptus tem um, o Eucabomba tem outro e assim sucessivamente. Como a Aline falou, no caso você teria que alterar simplesmente só essa linha de comando para você passar para ele o parâmetro da rede que você quer se conectar. O CloudStack, o OpenNebula, ele é um diferencial para a nuvem, entendeu? Em vez de ficar pegando aquele muito de script, tem muito injetor no grupo. Tem o meu Eucabomba que é muito bom, só que assim, é muito fechado. Ele é mais aberto. Posso mudar o parâmetro para OpenNebula, CloudStack e seguir em frente. Essas redes utilizam a conexão SSH, e ele utiliza. E não tem que ficar, sabe, aquela coisa de pegar os dados, fazer um fit, não. Gerar ups e down do sistema, pega ali o up e o down, calcula a disponibilidade, pronto, gerou ali, tá ok. Menos tempo perdendo para ficar fazendo fit. Aí no caso, deixa eu contar aqui. Como o Leonardo já falou muito, eu vou falar só o que a gente fez, né? A gente criou uma baseline agora, que é essa daqui, que a gente tem lá no laboratório, que a gente tem um cliente que tem um SINF dentro, aí a gente tem um front-end, 2 nós e 2 VMs. A gente tinha que validar esse sistema, que é a baseline no caso. Aquilo ali é o segundo estudo de caso que eu estou montando agora, para finalizar. Essa daqui foi o que a gente utilizou. Criamos um Mac SPN, bonitinha e tal. A gente exportou ela para o injetor de falhas e injetamos falhas durante um dia. Qual é o objetivo dela? Criar um modelo SPN de arquitetura básica, que é a baseline, né, que a gente criou, analisar esse PN e criar através do sistema SINF com atividade de injeção de falha, a partir do modelo gerado anteriormente, e validar o modelo. O que acontece? A gente pegou o valor de TriBD, no caso, né, da literatura, reduziu para 1000, fator de 1000 de redução, e colocamos dentro desse PN, dentro do injetor em milissegundos, e colocamos o valor reduzido dentro do modelo SPN, que gerou esse valor aqui, ó, de 48,38. Ah, é muito baixa a disponibilidade. Sim, a gente fez injeção de falha constante, foi em milissegundos, não foi tipo, porque o Eucalyptus, se eu coletar falha durante esse tempo aqui, 78 anos, né, horas, né, tipo é anos para dar uma falha. Então a gente foi lá e reduziu e colocou em milissegundos no injetor e colocou para reduzir dentro do modelo, deu isso daqui, disponibilidade. Aí eu fui lá, peguei o valor do injetor, calculei aqui de acordo com o 15, né? E peguei o intervalo de confiança e percebi que a gente descobriu que a disponibilidade do injetor é 50,16 e do modelo deu 48,38, que está em intervalo de confiança, que é esse daqui. Então tá, o injetor tá ok, está validado o modelo. Aí o nosso próximo passo agora é pegar essa SPN aqui, que é maior, né? No caso nós temos 4 nós. E cada nó vai ter uma VM instanciada e vai ter o front-end. A gente vai levar em consideração que para a infra estar funcional, disponível, tem que ter o front-end, uma VM e um nó funcionando. É um pouco mais complicado porque é um pouco maior, né, para poder gerar o script. O que a gente vai fazer agora? Validar a disponibilidade de arquitetura proposta do CIF, que é essa segunda estudo de caso. Validar o modelo, né, com um injetor de falhas.
propor melhorias para ele, terminar a minha escrita e publicar um artigo que eu vou mandar agora para a CNC. É final não. Final acabou. Tem alguma dúvida? Eu tenho alguma dúvida? Industrial Track. É domingo. Tem alguma dúvida, alguém? Professor, você quer perguntar? Tá, alguém. Você bota a GPF ali. Isso aqui? Um modelo desse, então você, no sistema real, você tem uma VM, 2, 3, sei lá, tem 4, isso, 4 nós, é isso? Isso. O rato tem lá. Isso. Você faz esse modelo que representa o rato no relatório. Isso. Aí isso aí vai ficar gerando as falhas no hardware, falha no sistema real. Pega a simulação do token game e transfere tudo para o injetor, ele vai injetar falha de acordo com o que está chamando. E os tempos que você colocou aí foram da literatura. Da literatura que eu botei em fator de redução dentro do injetor em milissegundos. E aqui também está reduzido também, porque se eu coloquei injetor em milissegundos, tem que reduzir aqui também no modelo. Mas como eu consegui validar o outro, eu já está garantido que está ok, então eu já vou só. Mas ele utiliza a simulação SPM para poder gerar falha, esse é o diferencial dele. Vai lá no Mercury, cria. Ele está amarrado no Mercury, cara, é do grupo, né? Então, assim, cria lá no SPM no Mercury, exporta para o injetor de falhas e já 2 dias, 3 dias, 4 dias. Aí no final ele gera, ele até mostrou o down e o up. Ele vai contando, né? Quando cai, quando levanta, aí gera quantidade, disponibilidade do sistema, ok? Não. Só isso mesmo. Ainda tem só isso. Legal, Alguma dúvida? Não. Pausa aí, quer dizer, pausa não, deixa filmando o recado. Cadê o cabo? Tá aqui, ó. Oi?
tarde, pessoal. Meu nome é João, como eles sabem, não conhecem ainda, sou aluno do professor Paulo, doutorando, estamos aí na perícia. Minha pesquisa gira em torno de estratégias para análise sobre o impacto ambiental causado em centros de dados, considerando o consumo de energia e eficiência energética. Então, como todos sabem, com o passar do tempo, quanto mais pessoas utilizam a rede, maior o consumo de energia dos centros de dados. Né? Então, por exemplo, lá nos Estados Unidos, a gente tem um consumo de dados que gira em torno de 2% de toda a energia produzida pelo país, isso é em torno de 4,5 bilhões de dólares. Então, é um nicho de todos. Desculpa aí. Esse negócio aí, eu não sei se você pegou informação mais nova, mas isso é uma informação que a gente já fazia um bom tempo também. Essa informação muda de 1,6% para 2%. você viu agora isso? Esse eu não ando não, mas geralmente gira em torno disso. Assim, a informação que a gente tinha nesse artigo é 2010, né? Então, viu uma recente para 2005, né? Então, tá segurando aí, tá por aí nessa média mesmo. Ainda consome muito, só os data centers. Não tá caindo, né? Tem 1,6%, tá bom? Tá caindo. Mesmo assim, a harmonia que o povo achava que estava crescendo. Mas também não vai ser Mesmo assim, porque o consumo só está aumentando. Eles não estão produzindo mais ou menos. mas mesmo assim, né? Mesmo se o percentual, não, certamente está crescendo, mas o percentual está se mantendo, porque a criança não se E cresce também a produção. então um nicho de mercado Esse também é a produção. Não, é que não está dizendo, é percentual, mas mesmo assim. Então tem vários interesses, né? Porque são várias clouds rodando em vários tipos de data centers aí, que geralmente consomem muita energia. Então tem vários interesses aqui, por exemplo, interesse para a venda dos produtos, se a empresa é empresa considerada sustentável, é mais fácil vender os produtos. Então tem vários custos associados também, né? Por exemplo, a menor quantidade de materiais, menor consumo de energia, se a empresa tem faz plantações de árvores para tentar diminuir esse impacto que ela causa, além de quanto mais quantidade, geralmente maior o consumo de energia do ambiente. Então os data centers eles estão subdivididos em 3 grandes áreas: uma infraestrutura de resfriamento, infraestrutura elétrica e infraestrutura de TI. Na minha pesquisa eu abordo a infraestrutura elétrica. Gira em torno da infraestrutura elétrica dos centros de dados. Para fazer os estudos, a gente utiliza um modelo proposto por Gustavo chamado de EFM, modelo de fluxo elétrico. E nele é possível fazer a representação da infraestrutura elétrica dos componentes de um centro de dados. Então ele avalia de forma integrada o custo, sustentabilidade, disponibilidade, tanto para o consumo de energia quanto para a refrigeração, mas no meu caso só vejo energia. Aí tem algumas coisas para se fazer aqui, né? Quais são os objetivos dessa minha, por enquanto, os objetivos aí. Então, assim, primeira coisa, propor um algoritmo que distribua o fluxo de forma, da melhor forma possível, dentro do modelo, para quem tem uma distribuição do fluxo elétrico da melhor forma possível, baseado nas eficiências dos componentes, considerar o impacto ambiental e a eficiência energética devido às diferentes fontes. Por exemplo, o data center, pode ser que o data center utilize uma parte da fonte hidrelétrica, outra parte da fonte carvão, outra parte da fonte eólica, outra parte da matriz energética dele diferente. Então a gente vai considerar isso aí também. Expandir o FM para que ele considere essas questões. Além disso, aplicar alguns métodos de previsão para estimar o consumo de energia para o futuro, baseado nos trabalhos, baseado nas medições passadas. Né? Então essas 4 tarefinhas aí estão prontas. Vou mostrar como é que ficaram. Então, dado aqui uma modelagem FM, a gente agora consegue fazer uma modificação para saber qual a energia que está sendo utilizada. Pode ser inclusive um mix, né? Por exemplo, se é petróleo, se é hidrelétrica, se é carvão, se é gás, se é energia solar, se é nuclear, eólica. Então a gente consegue agora considerar várias fontes energéticas no modelo. Como é que está funcionando? Então basta só clicar com o botão direito aqui nas propriedades do componente chamado Source Point, que fica aqui. Ele vai abrir agora uma janelinha com essas opções. Você consegue colocar a porcentagem de energia que é consumida. Né? Por exemplo,
Nesse exemplo aqui, 60% da energia desse data center é hidrelétrica e 40% é de carvão. Aí como é que se fica? Um exemplo é como se a gente tivesse uma demanda de 100 kW, então para aquela mesma configuração ali, como ficaria? Bom, na literatura a gente encontrou aí o quanto de CO2 que é produzido por determinada fonte energética. Por exemplo, se for carvão, ele produz 950 gramas de CO2. Se for hidrelétrica, produz apenas 20. Se for nuclear, 150. Se for gás natural, 515. Então a gente faz os cálculos dessa forma, né? Por exemplo, pega a demanda aqui, 100, multiplica pela porcentagem, 0,6, e por quanto de CO2 que é gerado. Então, um pouquinho básico, né? Somo com a outra mix, no caso 40% de carvão, aí só que o carvão ele agride muito mais o ambiente, né? Gera 950, e no final a gente tem uma geração de 39.200 gramas por quilowatt de CO2 gerado, jogado na atmosfera e com uma agressão ao meio ambiente. Isso aí. Aí a outra parte do estudo, aí eu comecei a fazer estudo de caso para colocar isso aqui mais redondinho, né? Então decidi fazer a comparação de 4 países: Brasil, Alemanha, Estados Unidos e China, para saber em qual desses lugares seria melhor a gente ter um centro de dados. Aí tem vários aspectos para responder isso, né? Por exemplo, melhor no sentido do custo, melhor no sentido de menor agressão ao meio ambiente. Aí eu consegui pegar o histórico do consumo de energia dos data centers dos Estados Unidos nos últimos 14 anos. Então, medido mês a mês. Então, eu peguei esses dados e fui calculando aqui segundo um método, né, para esses 4 países citados. Cada um com sua própria matriz de energia. Então, por enquanto só está pronto para o custo operacional de se manter esse data center por um ano. Fica mais barato ter nos Estados Unidos até mesmo do que no Brasil. Então, os níveis são esse aqui. Os Estados Unidos é o local mais apropriado pensando no custo operacional de manter o data center, depois o Brasil, depois a Alemanha e por último a China. Um dos fatores primordiais aqui foi o custo da energia dos países. O custo da energia na China é bem mais alto do que aqui nos Estados Unidos. Então, foi um fator que influenciou. E falta fazer para as outras coisas, para as questões de sustentabilidade, qual seria o melhor lugar para a gente ter um data center. Aí, continuando a pesquisa, faltou só mostrar para vocês agora como é que são aplicados os métodos de previsão para estimar o consumo de energia. Então, o seguinte, o que é que eu utilizei, como eu vou fazer essa previsão, eu decidi utilizar redes neurais para fazer um estudo baseado nos dados que eu já tinha. Então, baseado nos dados que eu tinha, eu uso um algoritmo, ele estuda, aprende e prevê o consumo para o futuro, considerando várias coisas aí das redes neurais. Então, o overview sobre as redes neurais aí funciona baseado no cérebro humano, com neurônios, a ideia são neurônios conectados em outros neurônios, uma rede, simplesmente uma rede. E as características principais dela é isso aqui, que ela consegue aproximar qualquer função contínua ou não contínua. E além de considerar as questões de séries temporais. Então, os dados são considerados. O tempo é um item importante para a medição dos dados, porque, por exemplo, no verão geralmente se consome mais energia do que no inverno. Então, se a gente estiver querendo fazer a previsão do consumo de energia de um mês, que é no verão, ele já vai saber que o gráfico vai apontar para cima, vai começar a subir. Ele aprende a fazer isso. Então, baseado na biologia, né, nos neurônios da biologia, que a gente tem alguns dendritos aqui, o axônio aqui, outras tramitações sinápticas. Aqui, na verdade, são as entradas de dados. A gente coloca a entrada de dados, ou seja, as medidas dos dados que eu tenho nos meses, por um local, usa algumas equações aqui no meio e depois aqui a rede se expande. Aí essa rede neural que eu estou usando é uma rede neural chamada de Perceptron, que ela tem múltiplas camadas internas. É como se aqui no meio eu tivesse várias camadas aqui internas, com 30 neurônios. Aqui é a formulação matemática, como é que ela como é que ela funciona. Isso aqui é traduzindo para a computação aquele neurônio lá da biologia, como seria. A gente tem aqui as entradas dos dados, x1 até xn, aqui alguns pesos associados a cada entrada, os pesos chamados pesos sinápticos, W,
uma função agregadora, que ela faz a soma dos produtórios das entradas por seus pesos. Aqui uma função de ativação, que às vezes, dependendo do valor resultante aqui do somatório, vai deixar passar o sinal para cá ou não vai deixar passar o sinal para cá. O é chamado potencial de ativação, que nada mais é que o somatório do produtório, esses itens aqui, menos o limiar de ativação. A função ativadora, G, que geralmente faz modificações no U de entrada, e o sinal de saída, no Y. Geralmente, redondando é isso aí, assim funciona. Só mostrar como é que ficou aqui no Mercury, para vocês, por isso que eu estou usando aqui. Então, pegando um modelo qualquer, vou mostrar um modelo qualquer aqui. Aqui agora a gente consegue colocar as porcentagens, né? Qual o valor qual a porcentagem de cada fonte elétrica, né? Então, se você tentar colocar aqui, vai dar um erro aqui, porque passou de 100, fazendo esse tratamento. Então, aqui a gente pode fazer cálculo, colocamos outra disponibilidade qualquer, avaliadora com ano, 1500. A gente tem aqui alguns valores de exedia, né? Valor de sustentabilidade, os custos, e aqui o quanto de emissões de CO2 foram geradas na atmosfera para esse modelo. Aqui é igual ao do slide, 39.200. E essa parte da rede neural a gente precisa dos dados. Então, por enquanto ainda os dados estão locais aqui na minha máquina, né? Mas eu vou implementar uma forma do usuário subir os dados para a rede, para o sistema. Então está aqui os dados das medições de consumo de energia, uma coluna para o ano, outra para os meses, outra para quanta energia foi consumida naquele período, os últimos 14 anos. Aí a rede neural ela usa 70% dos dados para ir aprendendo, para ir treinando, e 30% para a verificação da aprendizagem. Então é só clicar aqui nesse ícone da rede neural. Estou me arriscando em botar um negócio para rodar aqui em execução, apresentar. Espero que Moto não esteja aqui com a gente. Aí você vem aqui, ó, carrega os dados. Está vendo tudo na primeira. Então aqui os dados de 2000 até 2014. Aí ele cria a rede neural. Como é que essa rede neural foi criada? A rede neural artificial com 3 valores aqui. O número de neurônios da camada de entrada são 12, porque são os 12 meses. E aqui é a quantidade de neurônios internos da rede, 30. E aqui é a quantidade do Y que está valendo aquele saída, que é o valor de saída. Então eu estou usando aqui 14 anos de histórico de consumo de energia para prever o próximo mês. Estou prevendo mês a mês, qual será o próximo consumo do próximo mês. Aí aqui a gente coloca a rede agora para treinar, né, para pensar. Aqui embaixo ela está rodando, está treinando, está aprendendo, está errando, e o erro está diminuindo. Então você coloca um valor de erro que você quiser, por exemplo, eu quero que a minha função se aproxime com 0,001% de erro, do valor real, ou então estabelece um valor, né? No cálculo aqui eu coloquei para ele rodar 7.000 vezes, ele está rodando 7.000 vezes, e quanto mais tempo você deixa esse negócio rodando aqui, mais ela se aproxima da função real, e mais correta vai ser a previsão. Por causa do tempo, né, rodou aqui pouco, então com certeza a função não vai ficar parecida, mas a gente faz a previsão. Porque a gente rodou pouco, ele aprendeu pouco, ó, por exemplo aqui, ó, onde no mês 6 de 2010, onde deu 62,7, ele previu que seria 62,6, foi mais próximo, mas aqui a gente rodou pouco, sempre com o adiantado dos dados, pode ver que ele vai se perdendo. O valor real foi 64,3, ele previu 63,3. Já começou a desaprender. Era só ter deixado rodando mais, você tem uns 40 minutos, 1 hora. E aí a gente chegaria no valor mais fácil. Aí coloquei um gráfico, melhorava, o gráfico não está muito bom ainda, preciso melhorar o gráfico. Está com um zoom muito grande, então está parecendo que está muito discrepante, mas o valor não está tão discrepante. Então, esse valor,
O valor da reta aqui é o valor real, isso aqui é o previsto. Então, como eu falei, foi porque rodou só 7 mil vezes. Se rodasse mais, ele se aproximaria mais da rede. Então, voltando aqui. Posso cuidar do trabalho? Você pode botar e rodando e montando esse gráfico, mostrando isso em Tempo real. real, mostrando isso aqui. É legal, o usuário pode. Chegou aqui no aplicativo parado e já. Não pensei nisso. Beleza? Obrigado, pessoal. Estamos aí. Essa parte de redes neurais já tem pronto, né? Pegar as prontas. O Perceptron é um algoritmo muito velho. Aí eu peguei, ele já tem um pseudocódigo do Perceptron, eu coloquei aqui para funcionar. Eu vi ali umas classes ordem com. Não, o ECOG é a biblioteca pronta como é que tá aqui, você você só usa isso aí chamar. Essa linha, né? Tá pronto. Não precisa criar nada disso. Tu tem. É esse computador aqui? Tu trouxe, né? Eu trouxe daqui. Vou ver se isso Bota no navegador. Deixa eu ver aqui No como é que tá navegador? posicionado o navegador. Só aqui. Não, deixa eu ver como é que tá. Se tá rolando. Tá beleza. Fecha aí. Opa! Clica aqui. Muitos rostos novos eu vejo aqui. Estamos por aí, né, João? Eu sou aluno de doutorado do professor Paulo, meu nome é Ed. Minha entrada em 2015, só tem eu, estava vendo a lista de 2015, já ele foi embora, o outro menino não entrou. Aí quem está na bolha para o. Só tem eu em 2015. E Renato, né? Renata é 2014. Aí já defendeu a proposta. Já vi. Já vi isso mais antigo ainda. Já vi trabalhando com isso. Aí só tem eu para a proposta, estou no 26º mês, no 30º tem que ir. Tá quase sem ninguém agora, esse aí já tá. E minha área de estudos é em redes de computadores, minha formação é toda em redes de computadores e eu vou apresentar para vocês hoje. Quando tu entrasse, foi pro Jair? Eu já ia. Já tinha o Jonathan também. Quem foi? Jonathan. Jonathan. E não defendeu também. Quer dizer, Tá folgado pra gente fazer a proposta. Modelos estocásticos para NFV e SFC. NFV significa Network Function Virtualization, virtualização de função de rede. E SFC significa Service Function Chain, cadeias de funções de serviços. Esse serviço é serviço de rede também, tá? Então vou apresentar modelos que fazem análise de disponibilidade. Imagine a infraestrutura de uma telecom. Imagina a quantidade de equipamento que essa telecom tem. Então são milhares e milhares de equipamentos. Esses equipamentos têm um custo alto. Então alguns exemplos de equipamentos chamados de appliance são firewalls, caches, Deep Packet Inspector, são equipamentos que fazem inspeção de pacotes. Então, os pacotes que estão trafegando na rede são abertos, eles são profundamente analisados. Todos esses equipamentos eles vão ser substituídos agora. Ao invés de você comprar appliances físicos, o que é que você vai fazer? Você vai, através de virtualização, colocar esses serviços para rodar não mais equipamentos físicos específicos que fazem apenas uma função, como cache, como firewall, como DPI. Não, agora você vai virtualizar e dentro de máquinas virtuais que rodam em data centers, você vai realizar essas funcionalidades, esses serviços de rede de forma virtualizada. Isso tudo para baixar o custo. O objetivo é baixar o custo. Mas isso traz efeitos colaterais. Quando você substitui um hardware específico que foi desenvolvido para realizar um processamento por software, que efeitos colaterais vocês imaginam? Performance, né? Você bota o confronto do hardware contra o software, você vai sofrer na performance. Mas a gente trabalha com performance, trabalha também com dependabilidade.
Então, na área de dependabilidade, a gente vai ter que manter uma alta disponibilidade. Por quê? Nessas redes de telecomunicações, nem o cliente quer saber downtime, não. Então, você vai ter que ter, no mínimo, 5 nós de disponibilidade. Toda essa parte de NFV é feita por um consórcio chamado ETSI, dos quais participam as grandes fabricantes de dispositivos de rede de computadores. A Cisco está lá, né? A Extreme Networks está lá, muitas telecoms da Europa estão lá. Esse projeto surgiu em NFV em 2012, num simpósio que teve na Alemanha. Então o downtime aqui vai ter que ser no máximo de 5 minutos. 5 novas de disponibilidade quer dizer 5 minutos por ano de downtime. E a gente vai para os modelos. Como é que a gente vai fornecer recomendações para essas telecoms para que elas tenham uma disponibilidade de 5 novas, um downtime de no máximo 5 minutos. Então, quais appliances nós virtualizamos nos nossos modelos? Essa é a infraestrutura que a gente montou. O NFV tem componentes na sua infraestrutura. O MAN, que faz o gerenciamento, o M ali de management. E aqui você tem os Virtual Network Functions, as funções de redes virtuais. Então a gente virtualizou o cache. Meu trabalho de mestrado foi todo em cima de alta disponibilidade em cache como edição. Então eu busco 5 nodes há muitos anos já. Então foi meio que natural eu ir para esse contexto agora em modelagem. Antes eu fazia como edição. Então, trazendo isso do mestrado, no mestrado eu fazia cache de objetos web tradicionais, arquivos HTML, imagens. Agora a gente partiu para vídeo, porque até 2020, 80% de todo o tráfego da internet vai ser de vídeo. Então, o workload aqui ele é mais significativo para o trabalho. Essa estrutura a gente montou, e aqui você pode notar esse CT. Ao invés de a gente utilizar a virtualização total, Full Virtualization com KVM, a gente utiliza virtualização baseada em container, porque ela tem um custo computacional menor. São menos camadas de software. Quanto menos camadas de software, menor o custo computacional e menor o custo sobre desempenho. Então, se você está começando agora, dê uma olhadinha em virtualização baseada em container, em vez de você ir somente para o KVM. É muito tradicional a gente trabalhar diretamente com o KVM, mas existem várias abordagens de virtualização baseada em container. Então, a gente virtualizou o cache e virtualizou também o load balancer, para criar não apenas um serviço de rede, mas dois. Para tratar 2 serviços de rede e cortar essa individualidade somente do cache, que era que vinha do mestrado. Então, inserir também o load balancer. Isso aqui é um ambiente de simulação, de experimento que a gente montou, baseado num injetor de carga chamado Web Polygraph. Você tem um lado cliente, onde o load balancer vai gerar carga para o cache. Então você vai ter diversos vídeos armazenados no cache. Caso o vídeo não esteja armazenado no cache, que é um cache ele vai sendo preenchido à medida que vai sendo utilizado, o lado do servidor do Web Polygraph ele simula a internet. Então, consultei. O vídeo está no cache, não está, ele pega a cópia do vídeo na internet, simulado, armazena no cache e retorna a informação para o cliente. Então, no workshop passado, de 2016-2, foi apresentado esse modelo aqui com estrutura hierárquica. Primeiramente, nós temos um RDD com componentes independentes, o hardware, o storage, o sistema operacional, o container e a aplicação. Todos eles considerados independentemente. Você pega isso aqui, através de um método extrai as métricas de MTTF do subsistema, MTTF do subsistema, a taxa média de falha do subsistema e de reparo do subsistema, e injeta isso num componente superior. Então a gente tem uma hierarquia. Na hierarquia aqui, na parte bottom da hierarquia, na parte de baixo, nós temos os componentes independentes e aqui em cima os dependentes. Note, cada estado desse significa a quantidade de subsistemas que eu tenho, 4 subsistemas, e se o load balance está ativo ou não. Tá? Então, esses 2 componentes precisam estar ativos para que o sistema funcione. Então, eles têm independência. Se um deles cai, todo o sistema cai. Então, aqui eu tenho 4 subsistemas de cache ativos com load balance. Se o subsistema de cache cai, eu fico com 3 e o load balance é ativo. Se o load balance cai, eu entro no estado cinza, que é o estado de downtime. Tá? Nós usamos esses valores aqui para a taxa de MTTF da aplicação. São 6 meses, 1 ano e 1 ano e meio. E extraímos esses valores aqui do subsistema. O MTTF
do subsistema, que vai ser injetado na parte superior do modelo, são esses valores aqui. Já para o load balance, a gente pegou o valor do load balance, que é muito utilizado, que é de 50 mil horas para a taxa de falha e 24 horas para a taxa de reparo. E aí extraímos a métrica de disponibilidade. Note que a gente conseguiu apenas 3 novos. Também trabalhamos com COA, mas eu vou deixar o COA à parte hoje. Note que obtivemos 3 novos e aí não alcança aquela disponibilidade de 5 que é necessária para as redes de telecomunicação. Por quê? Porque o load balance significa 1 ponto de falha. Quando você tem no seu modelo um componente individual, um ponto de falha, você amarra a disponibilidade. Então, qual foi a conclusão óbvia aqui? A gente vai aumentar agora a quantidade de balanceadores de carga no modelo. Note que quando a gente aumenta a quantidade de balanceadores de carga no modelo, aumenta também o número de estados na CTMC. Os RBBs são componentes independentes, as CTMCs são componentes dependentes. Então, todos esses estados cinzas são de downtime, todos os estados claros são de uptime. E a gente obteve o resultado para 6 novos, que era o esperado, né, com base na modelagem. Ok. Sendo que NFV evoluiu. Esse trabalho começou em 2015, a gente está em 2017, e NFV evoluiu para Service Function Chains. O que são Service Function Chains? Agora eu vou ter cadeias de serviços. Aqueles serviços que eu só virtualizava, agora eu vou agregar e formar correntes. E se um componente desse, um elo dessa corrente quebra, todo o sistema cai. Certo? Então aqui está sendo representado o Fire, o Cache e o Load Balance. Acrescentei o Fire aqui para ter mais um componente para virtualizar. Quando você faz uma solicitação dentro de uma rede que funciona com NFV e SFC, essa solicitação chega pelo roteador e entra na cadeia de serviços. Então aquele fluxo de dados vai ser classificado pelo Firewall, vai ser cacheado ou não, vai entrar no balanceador de carga para poder ser respondido o que você solicitou. Tá? E agora o que aconteceu? Como essa cadeia ela é de forma de corrente, eu vou ter que retirar agora a aplicação que estava no RBD. Lembra que a aplicação estava no RBD? Porque agora todas as aplicações dependem uma da outra, porque elas formam uma corrente. Tá? Isso fez com que eu tivesse um aumento no número de estados da CTMC. Eu tenho 4 servidores de vídeo e 2 load balancers nesse cenário. Se você for desenvolver todo a cadeia de Markov, a CTMC nesse cenário, gera algo assim. Vem cá, por que você precisa da cadeia de Markov? Oi? Por que você precisa da cadeia de Markov? Vai estragar o meu teatrinho, Paulo? Deixa eu contar a história. Você tem uma explosão de espaço de estados. Certo. E aí o que você faz quando você tem explosão de espaço de estados? Vai para a SPN. Então aqui eu tentei cortar isso tudo para ir apresentando devagarinho, para não ser tão assustador, mas não consegui estar em cima da hora. Então você pega aqui o RBD, que tem o servidor físico, o storage, o sistema operacional e o container, o ambiente de virtualização, injeta agora os tempos de falha e reparo num diamante comum que a gente conhece de estado down e estado up. Então aqui eu tenho 3 servidores. Aqui nesse estado eu tinha 4 servidores, aqui agora eu tenho 3. Então aqui eu consigo representar a quantidade de máquinas físicas, de servidores que eu quiser. E aí eu não vou ter que lidar com aquela explosão de espaço de estados da CTMC graficamente. Né? Quem vai lidar com isso é o médico. Então, cada componente desse aqui representa um serviço da cadeia. Aqui eu estou representando o cache de vídeo e aqui eu estou representando o load balance. E aí eu dou escalabilidade. A migração do CTMC para SPN faz com que eu ganhe escalabilidade e possa representar tantos servidores, tantos serviços quanto eu desejo. Nesse estudo aqui a gente tem 3 servidores de vídeo, de cache e 2 load balancers. Claro, para explicar todo esse modelo de forma detalhada, a gente precisaria de mais tempo. O pior é que eu insisto aqui, eu não entendo. Volta lá para a tua cadeia. Isso aí, naquela outra figura.
Não, aquela que você passou, está passando por ela pulando. Essa? Não. Aí, essa. Certo. Eu não RBD não resolve. Eu não estou entendendo por que você não precisa, não é suficiente o RBD. Por causa da dependência dos serviços. Como assim? Eu tenho esses 3 serviços aqui, se um deles cai, o sistema cai. Então, se o RBD não é suficiente, resolve. Não seria se tivesse um em cima do outro, porque você está dizendo assim, olha bem, veja bem, um RBD, mostra o que vem aí, a figura que vem assim, pronto, essa aí. Não, deixa eu ir, Paulo. Não vou ver, né? Tá com deixa eu entender, certo? Pode ser que eu tenha. Volta lá. Aí, veio. Esses caras são redundantes. Certo, você tem isso aqui. Aí, esse sistema funciona quando? Quando esse cara funcionar, quando esse funcionar, quando esse funcionar, quando esse funcionar. Então é o loader, o faro, a cache, o load balance. O RBD isso é. Não seria se tivesse alguma coisa, por exemplo, uma coisa que esse cara, ele está funcionando ainda, mas ocorre um problema nele e afeta esse cara lá dentro. Mas não me parece ser o caso. Por exemplo, esse cara, ou qualquer um desses, né? Ele aconteceu alguma coisa com ele, que não derruba, por exemplo, ele ainda. Mas, com esse problema que aconteceu, derruba esse. Não é o caso. Eu acho que você está criando problema demais, desnecessariamente. Aqui, a não ser que você me mostre alguma coisa assim que eu não esteja percebendo. Eu acho que você, um RBD é mais do que suficiente. Veja, porque, novamente, se você tivesse aqui níveis, sei lá, esses 2 caras e um problema aqui afetasse o outro, vamos dizer assim. Se eu está assim naquelas pilhas aí que eu costumo usar. Vamos supor isso aqui. Que um problema aqui gerou um problema aqui dentro. Imagine que esse cara aqui fosse esse aqui. E que esse aqui, isso aqui tudo, fosse esse aqui. E aí ocorre um problema nesse carinha aqui, um componente do roteador, e ele gera um problema não aqui, mas aqui. Mas não me parece ser o caso. Então, cada desse aí tem um aplicativo de software que roda no servidor físico. e eles estão do mesmo servidor físico. É. Bom, aí a gente pode estar. Mas cada aplicativo é independente entre si. Sim. Então vamos lá. Vamos fazer as coisas. Esse cara Mas aqui se ele faz um dos gerais, independente, então um aciona outro. Vamos ver aqui a coisa. Vamos assumir o seguinte. Você está assumindo, volta lá. Você está assumindo que ali está tudo. Vamos assumir inicialmente, que está todo mundo numa mesma máquina física. são softwares que estão na mesma máquina física. Que poderia também não estar. Mas vamos assumir que esteja. Não é isso? É. Então vamos dizer, eu tenho um hardware. Esse hardware, eu vou ter em cima dele um SO. E aí eu vou ter essas 4 funcionalidades independentes. Não é isso? Esse carinha. Aí eu vou. Vamos ver. Eu ainda acho que é um RBD é suficiente. Um RBD é suficiente, certo? Porque o que você vai ter aqui? Isso aqui, veja. Esse sistema vai funcionar quando? Quando os aplicativos todos eles estiverem funcionando. Além disso e disso. É um RBD certo.
você me dissesse, esse cara afeta esse. Ou qualquer coisa nesse sentido. Aí, as fontes Independente do funcionário, se não é, realmente, a princípio, vai entender isso é. Você vai fazer o resultado e o resultado vai dar aumento. Agora, se você disser, não, esse cara pode afetar um negócio desse aqui, aí pode começar. Mas o contrário, eu acho que não é necessário. Você vai fazer, se você fizer para entender isso, vai dar bem resultado. vou fazer. Aí você está gerando um problema para você sem ser necessitado. PCBM, assim, não estou dizendo que não estou dizendo que em algumas outras situações mais complexas não possa necessitar. Tá certo, mas por enquanto, se o problema é esse apenas, o RBD serve. Fazer com a RBD e bater os resultados. Fácil. Você vai ver que o resultado é igual. Não tem como não ser igual. Mas é o seguinte, o rádio tem dependência. Como assim? O HW lá na função de se ela falha, derruba todo mundo. Mas não é sério? Mas não é sério? Sério, tá? Terceiro, tu só derruba tudo. O primeiro modelo que tu tinha, eu acho que tu tinha um bloco que era para serviços em geral, mas Só a única diferença é É. esse bloco agora ainda Você falhava com o isso. serviço, eles são vários serviços, você tem que pular para os quebrados. E todos são independentes. Só. Agora, se tiver um cara ali E vai botar uma que afeta alguém, um só é acionado quando o outro falha. aí sim. Aí entra esse Um cara que vai entrar só. Um cara que vai entrar porque. Olha, Esse APT aí, onde tu tinha MTTF e MTTR, nós juntava o tempo total de todos os serviços. esse não é um serviço, que era o Porque só era um, exatamente. Agora são dois. Aí agora são dois, então são dois, rápido e um rápido. Eu ia dizer uma coisa, esqueci. Quando tu coloca um redundante lá, Esses caras aqui, eles são redundantes, sabe? Eles são redundância ativa. mas estão ativos. Ativo. não é necessário estar certo. Não Não precisa. necessariamente, no cenário. Não precisa. Ele é ativo. Agora no curso de bairro. Não tem um que só é acionado na falha de outro, não. Aí Não, porque eu precisava de muita disponibilidade na estrada. Quanto mais eu conseguisse. O ativo. Serviço O melhor. ativo. RBD. Mas o ativo você poderia querer computar. Não quer dizer que não saísse com o RBD, mas estava um pouco mais caro, porque você queria computar onde você está interessado na CO. Aí você quer capturar quantas estão ativas. Não apenas se está ativa, mas qual é a capacidade. Não dá para fazer com a RBD não essa parte? Dá para fazer, mas não sai de cara. Né? Você precisa fazer, sai computando no meio da mão, certo? Posso justificar por causa do COA então? Mas precisa apresentar o problema, porque do jeito que está aí por enquanto, não. Veja, eu acho que a questão é o seguinte, novamente. Só colocar uma coisa mais complicada só se for necessário. E se é necessário, a gente vai para ela, claro. Agora, do jeito que está aí, você, a princípio, pode ser que tenha alguma coisa aí escondida que eu não esteja vendo. Mas por enquanto, o que eu estou vendo aí, você pode fazer com a RBD. O que é bom. Porque é simples. Agora, tá certo? Não precisa complicar muito necessariamente. Agora, pode ser que você precise de outra coisa a mais. Se eu for representar aqui 3 servidores desses no RBD, eu tenho que botar 3 blocos. 3 servidores desses aqui. Porque cada token aqui representa um Quando tu servidor. mostra aqui, eu já perco um pouco a noção do problema. Me mostra o problema em si. É uma figura como aquela outra. Mas aqui O que é que é? Eu acho que o servidor é esse bloco todinho teu, não é? O que é o servidor? Não é essa sequência toda, incluindo os serviços, tudo. é um cluster. É isso aí. É aquela coisa que eu coloquei ali. nos quais rodam os serviços virtualizados. Aquela figurinha que eu fiz lá. Aquela sequência ali é um servidor. É um servidor. Aí você quer o A quê? saída do servidor desse aí, tu usa de entrada de um modelo desse aí, ó. Esse modelo representa 3 servidores. 3 servidores que você são. Cada bloquinho desse daí, Estrutura a de uma entrada dele vai vir daquilo ali. Aí tu Esgotado. representa três. Esgotado, né? Para aí, Bom, olha bem, como é que eu estou dizendo? Pode ser que esclareça mais, mas por enquanto vai entender mais que o suficiente. Eu acho que a dúvida que ele está é essa. Como é que ele botaria 3?
Os três, eu acho que seria isso aqui, ó. Imagina cada um desses. São aqui, três em paralelo. Como é que você quer dizer? Três esquemas desses? São tantos servidores quanto eu desejo. Aí para representar isso no SPM, é só você. Não, mas por que não no RBD? Mas no RBD é só isso aqui, ó. O teu sistema só tá fora se os três caras estiverem fora, não é isso? No final. Então, isso É isso. Aí cada cara desse daqui é uma sequência dessa. É legal, com sofisticado. Mas é isso que eu estou dizendo. Porque a gente, às vezes, a gente despreza as coisas que parecem assim. Mas a coisa, às vezes, a gente fica falando problema não existe. Pode ser que do seu lado você precise. Pode ser. Certo? Pode ser que aí você pudesse ficar aqui. Mas o que tem que pensar é o seguinte: se os elementos são independentes, se não há dependência química, dependência do sentido, de que internamente um cara provoca alguma coisa do outro. Esses mecanismos ativos, esses mecanismos que precisam detectar o estado do outro cara. O cara que só vai ser ativado se o outro quebrou. Se você estivesse monitorando, Aí você precisa. o sistema, ele dissesse, eu vou carregar um outro redundante, levantar um outro. Porque Quando o sistema tiver muito carregado, aí eu vou carregar um novo sistema. Aí seria algum monitorando, chegou carregado, aí eu levantava o outro. Se tivesse um negócio desse, aí sim. Mas o que eu recomendo a você é o seguinte: que antes de querer complicar, primeiro é resolver o problema básico. E aí depois a gente procura a complicação. Se na complicação o que é simples não pode resolver mais, não vai complicar. Beleza. Terminou. Beleza. Bom, pessoal, última contribuição. Qualquer coisa vocês mandem para a época, pelo que eu cheguei aqui depois, tá? Não tinha tomado nada. Agora as perguntas aí. A gente chama Antônio para fazer a apresentação. Não vai, né, mãe? Não mandou pra gente. Tá online? Tá online essa apresentação? Oi? Tá online? Não, tá no PDF. Antônio, é? Ah, isso aí. Antônio! Tá selecionado e tudo. Ô, Antônio, tu quer utilizar o Ah, beleza. passado? Deixa eu adicionar. Deixa ele reconhecer. Beleza. Pra baixo e volta. Pra baixo passa, pra cima vai voltando. Isso, e aí no meio é o laser. Bom, pessoal, eu acredito que talvez alguns de vocês não me conheçam, acho que na sua totalidade. Meu nome é Antônio Sabarreiro, certo? Apesar de eu ter começado recentemente a trabalhar com o professor Paulo Maciel, desde março, por aí, eu venho pesquisando esse tema aqui faz um tempinho, tá? Desde o meu mestrado, em 2014, e... Antônio vai submeter o doutorado, né? Isso. Antônio nem entrou no doutorado, ele tá... Eu queria procurar o nome dele aqui no nosso. Não, ele... Botar um rapaz na lista. Formalmente, né? Informalmente, Formalmente, doutorando. Faz todo tempo que comecei a trabalhar Já com o avançou professor um bocado Paulo. aí. Avançou um bocado, porque Então, apesar de eu ter começado há pouco tempo mesmo, eu já tenho um tempinho trabalhando com isso aqui, tá? Que é, na verdade, investigação de mecanismos para redução de consumo energético. E, claro que com isso, né, o que ocorre? A gente não pode tentar reduzir energia estando tão alto nível na plataforma computacional de estudo, assim, principalmente quando a gente trata de um dispositivo como o smartphone, né? É muito alto nível, então a gente tem que, na verdade, desde o meu mestrado, eu busco estudar uma plataforma computacional escolhida previamente, que é, no caso, o Android, por ser open e tudo mais, né? Isso aí facilitou bastante. E desde então, desde o meu mestrado, isso foi em 2012, eu venho trabalhando nesse tema aqui, tá? Então, como eu pontuo aqui na minha introdução, né, em 2014, né, quando eu estava terminando meu mestrado, a gente identificou essa lacuna, né? Na verdade, 13, 14,
a gente identificou essa lacuna entre o crescimento dos recursos computacionais, o crescimento dos recursos computacionais, como CPU, RAM e tudo mais, e a evolução da bateria, né? Então, assim, é algo muito discrepante mesmo, né? Algo em torno de, você tem um descompasso, né, que vai estar numa relação de 195 gigawatts de consumo, isso em 2020, para 50 gigawatts gerados. Então, tem um déficit aí de 145 gigawatts, né? Beleza, e aí, como na época eu queria fazer já a otimização, né, a gente precisava saber o quê? Como é que a gente iria mensurar, né? Porque é muito fácil a gente dizer, otimizei, mas como na época eu trabalhava dentro da Samsung num grupo de pesquisa para redução energética, então sempre que a gente ia reportar para a Samsung, a gente dizia, otimizei, ela dizia, que bom, quanto? E aí, eis a bronca, né? Então daí a gente eu desenvolvi, né, mecanismos estatísticos e mecanismos numéricos na época para fazer essa medição, né? Ou seja, para mensurar o quanto eu conseguia economizar com uma determinada estratégia. Bom, e aí, desde então, eu visava já estabelecer estratégias de análise dentro do smartphone de tal modo, né, que ele pudesse ter uma configuração que visasse o melhor consumo de energia. Ou seja, desde então, eu disse, bom, o legal é ter algum mecanismo, não sei baseado em quê, nessa época eu não sabia, não sei baseado em quê, mas que ele busque, como se fosse assim, uma estratégia que buscasse um estado de menor consumo energético dentro do smartphone de maneira online, né? E aí, mas assim, eu não podia salvar o mundo, né? Eu tinha um prazo para cumprir no meu mestrado, e aí a gente estabeleceu a estratégia de apenas adequar a frequência do processador, já que há uma relação, né, de energia. A energia ela é igual a 1 meio de CV ao quadrado vezes F. C é uma constante capacitiva, ou seja, é o material, não dá para mexer nela, mas dá para mexer no V ao quadrado e no F, e a essa estratégia a gente dá o nome de DVSS, ou Dynamic Voltage Frequency Scaling, ou seja, escalonamento de frequência e tensão dinamicamente. E aí a gente resolveu, disse, bom, não vamos mexer na tensão, é mais complicado, vamos mexer na frequência, pelo menos a gente está reduzindo de forma diretamente proporcional. Beleza. E aí a gente mexeu, né, trabalhou com o DVFS, que já está presente no kernel Android, né, ele herdou isso também do Linux, e a gente mexeu no DVFS, e que na época criou grupos de aplicações, né? Ou seja, se eu tinha um grupo de vídeo, um grupo responsável por mapas, né? Renderização de mapas, para fazer navegação de GPS, tal. Então, baseado nisso, eu fui criando estratégias de alocação dinâmica de frequência, baseado no tipo de aplicação que estava usando. Bom, com isso, eu, digamos assim, copiei o que eu queria fazer, na verdade, pela limitação de tempo, né? E aí, no final do mestrado, eu sabia que para promover uma otimização energética efetiva, fazia-se necessário estudar o comportamento do usuário, porque não adianta eu querer otimizar se o meu comportamento, de maneira geral, quando eu pego meu smartphone, eu me comporto de maneira diferente de algum outro usuário. Então, o que é bom para mim, pode não ser bom para uma outra pessoa. E aí, é que está o problema, né? E aí, já no meu mestrado, né, eu já capturei esse artigo aqui, né, que é Into the Wild, né. Aqui é um estudo, né, Studying Real User Activity Patterns to Guide Power Optimizations for Mobile Architectures, né. E aí os autores nesse artigo aí, eles iam no mesmo caminho, diziam, bom, não adianta a gente estudar workloads nos smartphones, tem que estudar o usuário, porque o usuário é o principal workload do smartphone, no caso. E aí, né, você tem que estudar tendências, propriedades e padrões de uso desses usuários. Bom, estudar propriedade no sentido energético nos conduz muito a estudar séries temporais. Na época, estudei muito de séries temporais e assim,
beleza, estava indo muito bem, mas empancava num sentido bem simples, é que eu não ia ter um mecanismo lá para coletar da bateria a série para poder eu fazer as otimizações, mesmo assim seria muito caro fazer as otimizações baseadas em sites temporais, uma vez que, né, para minha humilde surpresa, assim, né, menino novo, em sites temporais, aí os métodos clássicos, digamos assim, com arma, rima e companhia limitada, não funcionam para esse tipo de série. Por quê? Porque é um tipo de série muito ruidosa, semelhante a um movimento browniano. A gente não estabelece um padrão comportamental para a série. Então, estudar tendência, fazer a decomposição clássica, não ia rolar. Bom, beleza. E aí, né, viu-se a necessidade de estudar o comportamento dos usuários para prosseguir. Nessa época, então, eu comecei a verificar quais disciplinas aqui no centro que podiam me auxiliar. E aí eu achei, nessa época, a disciplina de ADS, que é Análise de Desempenho de Sistemas. Bom, nesse pequeno momento eu disse, não vou me submeter ao doutorado, eu vou saber qual que é primeiro, porque eu não sei nem para onde eu vou atirar, porque, na verdade, se eu for fazer otimização de série, não vai dar, porque eu vou consumir muita bateria para economizar, então não adiantou de nada. Bom, fiz ADS, dei mais um tempo, ADS da primeira vez para quem está chegando, assusta um pouco, né? E daí eu fui amadurecendo e tal, e aí, né, cheguei nesse meu objetivo aí, que é estudar, né, utilizar modelos probabilísticos, a fim de, através de dados de utilização coletados, prover a adequação do funcionamento do smartphone, né, ao comportamento do usuário, a fim de minimizar o consumo energético do mesmo, sem interferir na performance, né? Que era outra questão. Não adiantava de nada eu dizer, estou economizando pacas, mas para abrir o meu WhatsApp demora 5 minutos. O cara vai dizer, meu amigo, vou trocar de fabricante para já. E aí, né, comecei, né, já agora sabendo por onde eu ia, né, a retomar o trabalho que tinha feito à época e fazer, né, exatamente essa obtenção de consumo energético com, né, um serviço. Naquela época que você fez a disciplina de ADS, você já tinha feito mestrado? Já tinha feito mestrado, já tinha terminado, insatisfeito pra caramba, mas eu já tinha terminado. Eu fiz a disciplina de ADS em 2015, eu concluí em 14, eu concluí em agosto de 14 o mestrado. E aí, então, eu, né, fiz esse serviço de análise, porque na verdade, quando eu comecei a trabalhar, o que é que a gente fez, né? A primeira coisa que, quando eu comecei a trabalhar com o professor Paulo, a gente fez o seguinte, a gente pegou e disse o seguinte, vamos ver quais os mecanismos que a gente tem para estudar o estado energético do dispositivo. E aí a gente começou a ver o Transition Matrix, né, a matriz de transição de frequência dentro do Android. E com isso a gente tinha a quantidade de vezes que o processador transicionava para cada uma das frequências. Baseado nisso, a gente criou esse análise service, não só para ver processador, mas para ver outros, no caso, 4 dispositivos, né? Que é o rádio, que é a conexão mobile, o Wi-Fi, o display e o Bluetooth. Beleza. Né? Bom, o Transition Matrix foi obtido recopilando o cache, né, para colocar a matriz de transição lá, quantas vezes ele transicionou para cada uma das frequências, e baseado nisso a gente criou o serviço. Né. A gente então, hoje em dia, captura já logs. Atualmente eu tenho cerca de 1 milhão de linhas por dia para analisar, e aí eu preciso, né, assim, surgiu a necessidade segunda de desenvolver métodos automáticos para fazer esse tipo de arrumação, para gerar uma matriz de transição para mim, o que atualmente eu estou usando a gente, quando chegar mais à frente, a gente vai justamente modificar o System Set, criar um serviço de sistema capaz de fornecer informação e alterar o funcionamento do dispositivo. E, né, e também
entrar dentro do estado para ver o estado interno do rádio, que é uma coisa fechada do fabricante. Mas enfim, como o Android se comunica internamente com o rádio, a gente vai lá para baixo para poder buscar esse estado interno. Beleza. A gente trata com o R, como eu falei, e aí em breve, né, a gente está nessa negociação, para em breve a gente tratar com o Mercury, porque... Volta para aquela matriz, né? Claro. Bota essa matriz aí é a DTMC, certo? Exatamente. Isso é a DTMC. E aí, sendo que essa matriz aqui é uma 12x12. Beleza, dá para administrar na mão e tal. Mas atualmente eu tenho uma matriz atualmente de 60x60 com aproximadamente 300 transições. Então se eu for desenhar, não vou nem tentar, né? Porque eu não tenho essa habilidade artística para desenhar 60 estados e mais de 300 transições. Eu fiz a de 12x12 e já ficou horrível. Bom, e aí, né, trataremos os dados obtidos da geração do DTMC através do software estatístico, em breve o Merkle. E aí, a gente vai capturar esses estados internos e baseado nesse arquivo que é fornecido pelo fabricante, que está dentro do dispositivo, eu vou saber o quanto que ele consome. Porque o fabricante diz que em cada estado, cada dispositivo consome tanto, então eu vou conseguir verificar o estado global do meu sistema e buscar os estados de menor consumo energético, claro, sem tirar o serviço que o usuário precisa. Eu tenho um trace, gravado assim. Estado tal. Esse estado você pode caracterizar de uma certa forma. Só tem aquele trace, o conjunto de isso é monitorado e obtido ao longo do tempo. Daquilo você está na cadeia de Markov. Das transições. Exatamente. Ou seja, meu log, ele somente diz CPU, Wi-Fi, rádio, como é que está o comportamento de cada dispositivo naquele instante. Isso é capturado de 80 e 80 milissegundos de forma automática dentro de um serviço que fica rodando lá, capturando e jogando no arquivo CSV. Imagina um processador, só para ficar mais fácil. Um processador que você olha, vamos supor que o processador tem em alguns estados. Aí você olha, está no estado tal. Vamos supor que o processador está no estado público, está no estado econômico, no estado... Não, mas vamos supor que você tem. Então você sai observando. Registra esse log por um longo tempo, porque quanto mais tempo, mais as probabilidades vão ser mais precisas. Estáveis, né? Exatamente. Você usa isso para tomar uma decisão. Exatamente. Mais ou menos isso mesmo. Sim. É isso aí. E aí, né, criar um serviço para gerar esses modelos de cadeia de Markov escondida, que é dado que eu estou no estado tal, o que pode ter gerado aquele estado, dado as transições que eu tenho na cadeia de Markov. Mais ou menos isso, dentro do telefone. Primeiro a gente está fazendo todo o serviço de análise, depois vem o serviço de aprendizagem e aí de otimização, que é onde eu quero chegar lá no final. Né? Bom, então é isso aí, estudar mecanismo de instrumentação do kernel Android e ferramenta de geração de cadeia de Markov dentro do telefone para fazer isso. Bom, acho que estou só um pouquinho, não foi o tempo? Ok. Beleza, pessoal. Obrigadão. Só uma coisa, esse cálculo que você está fazendo no R. Isso. Aí quer migrar para o Mac. Na verdade, atualmente a gente automatiza com R, né? Mas assim, a gente, na verdade, vai ter que ter um cara para fazer a cola, porque o Mercury vai receber um script já com a minha matriz de transição, DTMC e os estados. O R está por o quê, cara? Rapaz, eu pego o meu arquivo de aproximadamente 1 milhão de linhas, faço uma agregação. Isso tu não está querendo jogar para Java, não, né? Não. Exato, eu ia começar hoje e terminar semana que vem. Na verdade, o que tu quer fazer é integrar no Mercury, mas chamando ainda o R, né? Isso, se eu tiver que fazer análise, exato, porque o R é otimizado, né, para fazer essas rotinas todas. Eu acho que ele é livre. É livre, então, é open. Dá para você integrar puxando. Exato. A ideia de ferramenta dele ficasse, de ela se comunicar com o mercado, é uma ferramenta só.
ela eventualmente está conectada lá no ER, Isso. E como ele falasse dessa quantidade de dados, para o integrar na arquitetura já estagiar Não, aí já era. Aí eu não posso, não. Eu tenho que, na verdade, ir para linguagens como o próprio R ou Python mesmo, porque Python hoje em dia já tem uma performance muito boa. Sabe? Eles estão se garantindo lá embaixo. Tá bom? Não, nada. Aí fica depois para quantas pessoas? Depois? Esse é do Celinho e depois dele. Outra vez. Nessa coisa ele só para baixo disso, vai. Assim, para baixo é vai. De bandeira ele. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Carlos Gomes, sou orientando do professor Eduardo Tavares e orientado do professor Luiz Nogueira, do IFPE. Então, eu sou aluno do doutorado, estou iniciando esse semestre aqui com vocês. Basicamente, fazer uma proposta de modelamento de SGBDs no SQL, visando as métricas de desempenho, que seria a velocidade do NoSQL, consumo de energia e disponibilidade. Então, estou ainda na ideia do trabalho. O que eu vou apresentar agora é, brevemente, o que eu fiz no mestrado, bem rapidamente, a proposta, o que eu pretendo fazer no doutorado e o que eu estou fazendo nesse momento, tentando adiantar alguma coisa. Aqui dá uma pequena introdução da motivação do porquê estudar, porque o consumo de energia é importante. Então aqui nós temos o dado do NRDC, que em 2013 apenas os data centers consumiram 9 bilhões de dólares. Isso aqui equivale a 91 bilhões de kWh. A projeção para 2020 é que esse consumo esteja na ordem de 13,7 bilhões de dólares, o que equivale a 140 bilhões de kWh. Nesse contexto, o armazenamento de dados em data center ele é um importante subsistema e evoluiu bastante com o advento do Big Data. Vocês vão ver que muita coisa aqui tem a ver, tem relação com o que Débora falou no início. SGBD no SQL. Só para separar um pouquinho aqui as águas, quando Débora falou do Hadoop, a analogia é o seguinte: o Hadoop seria sistemas de arquivos distribuídos, altamente complexos e tal. Então ele está para um REST, para um TFS, assim como o SGBD, um Cassandra, um Mongo está para um SQL Server, um Oracle, embora eles tenham muita semelhança em sua arquitetura. O que é que motivou o desenvolvimento, a necessidade do NoSQL? O gerenciamento do grande volume de informação que nós temos hoje, internet das coisas, redes sociais, e-commerce, ele encontra barreiras nas tecnologias tradicionais, mais conhecida aqui como as tecnologias ACID, que é o acrônimo para cronicidade, consistência, isolamento e durabilidade. O NoSQL, o que é que ele faz? Ele esquece a integridade da informação e prioriza o desempenho. A consistência para o NoSQL está em segundo plano. Primeiro ele quer velocidade, quer desempenho, depois ele eventualmente vai fornecer a consistência. Os SGBDs relacionais, assim digamos, eles fazem o contrário. Eles querem um contexto de informação íntegra. E depois vem a performance, a velocidade. Aqui a gente fala do dimensionamento dos sistemas que utilizam a CID, né? Os sistemas relacionais, e eles têm conflitos que decorrem dos diferentes aspectos da disponibilidade. Imagina o seguinte: você tem um banco de dados que ele tem uma série de regras. Tem uma chave estrangeira, uma série de ligações. Como a gente está vendo aqui nas redes, nós temos regras para disparo. Quando você começa a combinar isso, você complica a distribuição. Então imagine distribuir uma informação que está separada em várias tabelas, que estão relacionadas, distribuir em vários servidores pelo mundo, ou mesmo no data center, sendo que a informação tem que ir íntegra, uma vez que o receptor não vai receber a informação quebrada. No SQL não tem isso.
Você manda um pedaço, depois manda outro. A gente pode ver muito quem usa Facebook. Às vezes você pega o celular, olha no Wi-Fi o comentário, quando olha no GPRS, aquele comentário não está. Aquilo ali é um sintoma do NoSQL. Então, basicamente, as características são livre de esquema. Então, mais uma vez, fazendo analogia, no relacional, no SQL convencional, nós temos uma matriz perfeita, linhas e colunas. Então, aquilo, eu tenho um campo nulo, tal, mas tenho aquela matriz formadinha. O NoSQL ele não tem uma forma propriamente dita. Imagine que o modelo que a gente tem mais próximo do relacional com ele, você tem aquela tabela só que quebrada. Não é o espaço nulo, é que realmente não tem aquela matriz X por Y. Fácil de aplicação, uma vez que eu não tenho integridade, que eu tenho uma menor rigidez com regras, fica muito tranquilo para replicar. API simples. Então, hoje nós já encontramos diversas APIs para a utilização do NoSQL. Cassandra, Mongo. Eu pego, baixo, conecto rapidinho com o Python, com o Java, sem precisar conhecer do SGBD. É lógico que o conhecimento é necessário para o gerenciamento específico dele, mas a conexão e a utilização é tranquila. E aqui aquela característica que eu falei, que a consistência é virtual. Então, no fim das contas, vai dar certo, se ele puder garantir, beleza. Se não, vai rodar do mesmo jeito. Então, o que é que nós fizemos no mestrado? Então, basicamente, nós fizemos análise de desempenho de 3 SGBDs no SQL. Então, foram selecionados SGBDs de modelos distintos, modelos de dados distintos, não confunda com esquema de dados, tá? Por exemplo, aqui, o modelo coluna seria o mais próximo do modelo relacional, onde ele tem a coluna e tem a família de coluna, que é o agrupamento, o conjunto daquelas colunas. Não tem relacionamento, tá? Esse orientado a documento, imagine como se o SGBD ele armazenasse apenas um XML. Então, ele recebe ali um binário XML e trabalha com aquela informação. E o chave-valor, ele é constituído apenas de uma chave e de um valor, somente. Aí eu quero mais dados, outra chave, outro valor, outra chave, outro valor. Ele não tem mais nada em sua estrutura. Observe aqui, essa aqui é uma fonte, o DB Engines, ele faz uma análise da popularidade de todos os SGBDs do mundo. Para isso ele verifica as discussões técnicas, número de empregos, ele vai na internet e faz diversas pesquisas. Observe que o NoSQL aqui, ele está entre os 10 SGBDs aqui mais conhecidos no mundo, assim digamos. Nessa época o Mongo estava inclusive mais popular que o Postgre. Hoje, eu olhei isso aqui ontem e inverti um pouquinho novamente. O Postgre passou aqui, novamente aqui após o Mongo. O Mongo está em quinto e o Postgre em quarto. Então, nos experimentos, nós adotamos o DOI, né, o design de experimentos, escolhemos os fatores SGBD e comando, e com os seguintes níveis. Para o SGBD, foram eles Cassandra, Mongo e Redis, e os comandos foram escrita, leitura e atualização. E para cada avaliação dessa, nós fizemos sob as condições de 1000 comandos, 10.000 comandos e 100.000 comandos. Não coloquei aqui, mas executamos 100 vezes cada experimento. Deu por volta de 30 dias de experimentação seguida. As métricas foram consumo de energia em joule e tempo de execução em milissegundos. Então aqui, basicamente, foi uma arquitetura do experimento que foi realizado. Então, aqui estava a máquina geradora da carga de trabalho e o emitter, que foi um software desenvolvido para fazer interface com o medidor de consumo. Esse medidor alimentava o SGBD, que rodava apenas o SGBD, e informava o que estava sendo consumido aqui ao software. O gerador de carga utilizado foi o YCSB, Yahoo Cloud Serving Benchmark. Esse framework aqui, ele é muito conhecido na comunidade. Ele foi desenvolvido pelo Yahoo, ele é altamente parametrizado. Basicamente você configura uma carga a ser executada, a forma que essa carga vai ser executada, ele executa aquele procedimento e afere o desempenho. Ele dá várias informações, tempo de execução, latência, falha. Outro detalhe é que nos experimentos só foram considerados quando todos os procedimentos foram ok. Tipo, 100.000 execuções, 100.000 execuções com sucesso. Aqui é a cara do software desenvolvido, o emitter. Aqui é o EVM, o hardware.
E agora uma pincelada aqui nos resultados. Então, no total foram 27 tratamentos, ou cenários. Então, basicamente aqui, o Redis, que é aquele banco chave-valor, ele teve um melhor desempenho aqui em 1000 operações. E teve menor escalabilidade para 10.000 e 100.000 operações. O que acontece? Ele não é escalável? Ele é. Porém, os outros foram melhores. O Redis, quando nós aumentamos a carga para 10.000 e para 100.000, ele manteve a proporção. Ele nem ficou pior, nem melhorou o número de tempo por operação. Enquanto que os outros melhoraram. O Cassandra, ele tem um melhor desempenho para escrita e atualização. E teve um melhor comportamento, aqui eu coloquei bom, mas ele teve um melhor no incremento de carga. É interessante que ele tem uma série, ele é feito em Java, tá? Então foi uma surpresa que ele ser mais rápido para mim. Ele tem uma série de recursos de otimização, como compactação do dado, uma série de recursos de otimização. Então, com uma carga pequena não justifica utilizar ele. Mas quando incrementa aquele recurso, começa a mostrar o resultado do efeito. Porém, para a leitura, ele teve um menor desempenho entre todos as CBDs em todos os cenários. Ele utiliza bastante a memória. O Mongo, ele foi o SGBD mais estável. Então, se alguém for utilizar um dia e não souber qual usar, o Mongo ele foi o sempre médio lá. E teve como menor desempenho aqui a escrita com relação à leitura e atualização nele próprio. Esse resultado aqui também foi uma surpresa, porque assim, houve uma forte correlação entre consumo de energia e tempo de execução. Só que o SGBD mais rápido não foi o que consumiu menos energia. O Cassandra foi o mais rápido em todos os cenários, mas o Mongo foi quem consumiu menos energia. Seguido aqui pelo Mongo na execução em Redis, consumo de energia como o Cassandra e Redis. Voltando, o Redis não é um SGBD ruim, é que ele mantém, ele é muito simples. Ele tanto faz estar com uma carga pequena quanto uma carga alta, ele mantém aquele padrão, enquanto os outros eles têm variação de acordo com a sua arquitetura. Interessante é que de todos os procedimentos realizados, então não houve uma dominância em um determinado SGBD. SGBD está melhor em tudo. Não, variou carga, variou a situação, o SGBD passa na frente e vai para trás e tal. Outra coisa é que os resultados, eles justificam a continuação, a continuidade do estudo do desempenho e consumo de energia dos SGBDs do SQL, uma vez que assim, houve diferença significativa e não foi pequena. Tiveram casos de diferença de 2 a 3 vezes o desempenho e consumo. Então assim, estudar qual SGBD utilizar para aquela determinada carga, situação, vale a pena. Então, a proposta atual é modelar o NoSQL, o SGBD do NoSQL, como eu falei, com a proposição do desempenho, velocidade, consumo de energia e disponibilidade. E a ideia é que o modelo seja retroalimentado com os próprios resultados. Ele vai executando e vai reaprendendo e melhorando. Então, para isso, o que é que eu já comecei a fazer? Todo o mestrado foi realizado com o SGBD em ambiente único. Então, agora eu implementei um SGBD, foi o Cassandra, apenas o Cassandra em cluster, e vou fazer essas variações aqui. Então, consegui aqui um hardware com 8 núcleos e 32 GB de memória RAM, e as situações são 2, 4 e 6 VMs, 2, 4 e 8 núcleos de processamento e memória RAM com 1, 2 e 4 GB de informação. Então, eu vou iterar aqui todas essas situações e aferir o que aconteceu apenas para desempenho nesse caso, com pequena dificuldade com o hardware. O Cassandra aqui, inicialmente aqui eu vou fazer com fator de replicação 2, ou seja, a mesma informação está em 2 servidores, e a carga de trabalho aqui é a simulação de 180 clientes contra o cluster, então ele vai dividir, no caso, quando tiver 2 máquinas, 90 e 90, quando tiver 6, 30 em cada um. E aqui o mix de leitura e escrita. Porém, eu também vou fazer aqui eu iniciei assim, mas vou fazer uma alteração, porque assim, o que acontece? Nesses experimentos que eu estou realizando agora para nortear os experimentos que vão valer mesmo, eu percebi aqui, igual como aconteceu no primeiro experimento, que a leitura e a escrita, eles têm rendimento muito diferente.
Então o que acontece? É preferível que eu separe isso e analise sozinho. Embora alguns artigos que a gente encontra na literatura, eles misturam, eles fazem um mix. Só que assim, a diferença é grande mesmo, é coisa de 3 vezes aqui leitura para escrita. Enquanto que na leitura o Cassandra utiliza fortemente o processamento, então eu acredito que a alteração do processador vai interferir bastante aqui na escrita, desculpa. A leitura aqui ela é afetada principalmente pela memória, uma vez que o mecanismo de melhoria do Cassandra, a otimização, ela tem um custo alto se a informação não está na memória. Imagine que a informação está compactada lá no banco, então quando eu faço lá a requisição que ela não se encontra na memória, ela vai lá, descompacta para mandar. Então é um tempo adicional gigante comparado ao procedimento direto à memória. Eu posso afirmar com relação aos experimentos dos outros SGBD. Então é isso e para a pergunta. Você pode fazer essa experimentação, botar 100/0, a 100% de leitura. Isso, e varia de 10 a 10. Eu vou buscar 100%. Os percentuais de Aí fala 100, 0, 90, 10, 120. Isso vai gerar um gráfico, né, para cada um. E depois pode botar o gráfico 3 nos 3 SGBDs. Aí você vai dizer, ó, se você tem aplicações que tem mais características de leitura, aqui pelo gráfico deve ser melhor. No mestrado eu fiz 100/0, assim, 100% leitura, 100% autorização e 100% escrita. Mas eu gostei, até porque eu consegui automatizar, então é só deixar no enter. Pessoal, a gente vai dar uma paradinha para o intervalo, para o meio e a gente retorna, certo? Eu vou falar com ele. Aí quando voltar, é o tempo que vocês estão falando, e quando voltar, a gente já retoma. Pronto. Aí já fica mais. Vou voltar lá. Não é isso. Senhor? Ela entrou junto comigo, foi eu, ela e o Cris. Já fecharam, né? Só você que fecha, viu? Beleza. E aí, vai dar? Tá tudo achando que eu entrei bastante, mano. Que é essa? Conectou? Deixa devagar. Pode ser a tecla também, deixa devagar. Eu vou... Deixa eu entrar pela hora. Eu quero também. Tu já tinha entrado aqui? Teste de novo. Tá. Doido.
Eu vou botar para redefinir assim. Deixa eu, é porque tem umas senhas aqui, que eu deixo padrão. Aponta, eu tenho paciência. Ah, rapaz, eu acho que ele tá com